Estamos apresentando Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Realizada a 11ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Andradas. Na noite de ontem aconteceu mais uma reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Andradas. Entre as pautas do dia, uma recebeu destaque: as normas que regem a visitação ao aterro sanitário de Andradas. Recentemente, uma polêmica envolveu o local. Tudo começou quando os vereadores José Ricardo Felisberto dos Reis e Clóvis Carvalho foram ao aterro para observar as condições de funcionamento. De acordo com eles, denúncias diziam que o chorume não estaria recebendo o devido tratamento. Porém, o porteiro que trabalha na guarita disse que eles não poderiam entrar sem estarem devidamente autorizados. Os vereadores demonstraram grande indignação com o fato. De acordo com eles, como representantes que são da população e como fiscais do Poder Executivo, deveriam ter acesso ao local sem nenhum tipo de restrição. Na época, o prefeito Rodrigo Lopes disse que qualquer pessoa precisa pedir autorização para entrar no aterro, que é controlado por um consórcio denominado Consórcio Público de Gestão Integrada. Na noite de ontem, a ex-prefeita Margot Navarro Graziani Pioli, que é a atual superintendente do consórcio, esteve na Câmara para abordar a questão. Vamos ouvi-la. Tendo em vista que o consórcio, ele constitui de mais de, não só o município de Andradas, mas mais 4 municípios, tendo em vista que foi feita uma licitação e que tem uma empresa que faz a gestão desses resíduos sólidos, ficou muito claro a necessidade de estabelecer algumas regras. E essa regra principal é com relação à visita. Não é? Então, se você quiser fazer conhecer o aterro, quiser fazer uma visita, necessariamente você vai precisar pedir uma autorização para que agende e tenha uma pessoa, como é a nossa engenheira ambiental, para acompanhar a pessoa para dentro do aterro. Por que isso? A questão de segurança, se acontecer alguma coisa dentro do aterro, a responsabilidade é da empresa que está fazendo a manipulação do resíduo e também do consórcio. E com a questão da segurança e também tendo uma engenheira ambiental para explicar como é que é o procedimento, para que serve uma coisa, para que serve outra, é muito esclarecedor, educativo e é o que a gente espera que possa trazer para a população de Andradas, seja para as autoridades, as pessoas que se interessam, como nós já tivemos 2 faculdades, salvo engano aqui de Lavras, e uma de Poços de Caldas, se eu não me engano, e uma de Pinhal, estudantes que tiveram lá e ficaram muito satisfeitos com o atendimento que foi dado. Agora, a análise que a senhora faz do aterro sanitário de Andradas hoje é uma análise positiva? Sim, não tenha dúvida. Quando você tem um problema, ele dá mais trabalho quando alguma coisa não está bem, você tem que consertar, porque se ele começa correto, desde o início, é 100% de eficiência. Mas se você tem que... É a mesma coisa de reforma de casa. Quando você vai reformar a casa, ela dá mais trabalho e você gasta um pouco mais. É o que está acontecendo conosco. Mas nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo feito e eu tenho certeza que daqui para frente, daqui a um tempo, o trabalho ficará cada vez melhor. A qualidade do lixo que é depositado ali depois que ele é processado, está tudo seguindo as normas ambientais? Sim, até porque existe nos municípios hoje um trabalho grande com a questão da reciclagem. Então, o que se espera que se coloque lá, apesar de não estar 100%, mas é o lixo molhado, lixo orgânico, né? Isso é o que se espera que se coloque nesse aterro sanitário, para a gente ter até a questão da durabilidade, uma projeção aí de 10, 20 anos desse aterro. Além de Andradas, que outras cidades depositam o lixo no nosso aterro? É o Caldas e Santa Rita de Caldas. O vereador Clóvis Carvalho também concedeu entrevista ao Jornal da Cidade e realçou não concordar com este método, onde é preciso agendar com dias de antecedência a visita ao aterro. Ele classificou a resposta da ex-prefeita como política. Vamos ouvir o vereador Clóvis Carvalho.
Nós entramos com esse convite pedindo para ela, até ela veio e falou que ela se prontificou em vir, mas a gente tinha feito nessa casa já um convite, né? Eu acho que a gente agradece a presença da senhora Margot na casa, mas ressaltando aqui que eu ainda mantenho a minha posição a respeito de que o vereador ele tem assim o direito, até eu li o artigo do município do regimento, que demonstra isso à população, no qual eu acho que o vereador não tem, concordo com a posição de ter que como posso falar, que pedir autorização, até concordo, mas eu acho que essa autorização necessariamente não precisa ser com tempo de antecedência. Nós pedimos autorização, só que pedimos para os colaboradores que estavam lá no momento. Então foi feito o pedido, nós não entramos lá, da forma que foi mencionado pelo senhor prefeito, no peito. Ele usou palavras vereadores que não pode chegar a querer entrar no peito. A hora nenhuma, hoje o senhor acompanhou a reunião aqui e viu perguntando, indagando o colaborador, nós tentamos entrar à força? Ele disse não. Ele olhou e falou não. Tá? E foi com ele que nós falamos. Então, quer dizer, não existiu isso, né? Acho que deixe bem claro isso. E eu ainda mantenho a minha posição no qual o vereador, ele não pode entrar no peito, como mencionou o senhor prefeito. Hora nenhuma nós fizemos isso, ressalto isso. Mas nós temos que entrar sim, sem ficar marcando com tempo de antecedência. O vereador não precisa disso, tá? Então eu acho que a senhora Margot, ela respondeu aqui, até questionei ele com a bancada, ela veio com respostas politicamente corretas, ou seja, ela respondeu, no meu ver, muito rápido, tá? Nós ficamos aí 25 minutos, 20 minutos, meia hora debatendo com todos os vereadores. Eu acho que faltou muito mais indagações para nós a respeito, porque é um caso que merece atenção, mas por outro lado, ela se prontificou e está atendendo a gente em outro tempo, então aí eu acho que ela também, a gente tem que agradecer essa posição dela, né? Mas eu acho que ela teve uma resposta politicamente correta, mas que não agradou a bancada, principalmente, da forma que a gente gostaria, porque a gente gostaria que fosse uma autorização mais momentânea, e não uma autorização com antecedência, tá? Porque eu acho que o vereador cabe isso. Por outro lado, indagamos também a questão de iluminação pública, que também pertence ao trabalho que ela junto ao consórcio, né? Mencionamos que tem vários pontos aqui em Andradas que se encontra local escuro, com postes e lâmpadas queimadas. Questionamos a respeito do descarte do lixo. O vereador Ricardo também mencionou a respeito de lâmpadas que podem ser descartadas lá. Ela disse que desconhecia. Então eu acho que ficou claro aqui para nós, no contexto geral, que está havendo uma troca de informação. Uma falta de informação, essa é a palavra mais correta. Inclusive ela concordou com a gente, que ela acha que ela tem que se estreitar mais relacionamento. Ela disse aqui que nós temos que falar mais a mesma língua. Então eu acho que faltou de tudo isso, esses dissabores que gerou isso tudo aqui, foi uma falta de informação. Porque ela disse que tem que marcar com antecedência e pedir autorização. No mesmo dia que nós estivemos lá, o funcionário de lá ligou pra gente que a gente poderia estar voltando. Então quer dizer, no mesmo dia, ligou 2, 3 horas depois que nós fomos lá. Então como marcar com antecedência? Então não confere essas respostas. Por outro lado, a gente respeita a posição da senhora Margot, só que nós temos nossas divergências e não concordamos com ela em vários aspectos, né? Mas no quesito liberação da fiscalização, fique claro isso. A gente quer sim pedir autorização, mas momentânea, e não com um tempo digamos assim, significante na questão de 2, 3 dias antes. A gente não concorda com isso. Até aí o vereador Clóvis Carvalho, que falou sobre as palavras ditas pela ex-prefeita Margot Navarro Graziani Pioli, que esteve na Câmara de Vereadores na noite de ontem para falar sobre as normas de visitação que o consórcio que cuida do nosso aterro sanitário exige. Essas normas são uma exigência do consórcio, não é? Então a Margot explicou que os motivos pelos quais é necessário entrar lá acompanhado é que isso evita um acidente. Um vereador ou qualquer outro visitante poderia sofrer um acidente sozinho lá dentro, e também porque uma engenheira que esteja por dentro de todo o trabalho que está sendo desempenhado no local pode esclarecer eventuais dúvidas. O vereador Clóvis então disse que respeita, mas não concorda, que ele acredita que poderia sim muito bem entrar. Não é ele, o Ricardo Felisberto dos Reis e outros vereadores chegar a anunciar, receber ali, fazer a comunicação que está fazendo a visita e já ser imediatamente franqueada a entrada. Ele acredita que o fato de 2 ou 3 horas depois dele ter pedido para que
para que ele e o Ricardo entrassem e ter depois de 2 ou 3 horas recebido a resposta positiva. Então isso, na opinião dele, demonstraria que ele tem razão. Nós da Rádio Vinícola trouxemos aí todos os lados dessa situação. Na época da polêmica, o Clóvis Carvalho falou, o prefeito Rodrigo Lopes respondeu, e agora, posteriormente, já passados aí mais de 20 dias, a ex-prefeita Margot fala, o vereador Clóvis responde. Nós cremos que este assunto está encerrado. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986.